A estabilidade econômica dá impulso aos fundos de private equity no Brasil, mas 2008 começa com as incertezas provocadas pela crise das hipotecas nos Estados Unidos. Eu converso sobre o cenário para esses fundos de investimentos com Álvaro Gonçalves, diretor do Grupo Stratos. Senhor Álvaro, muito obrigado pela sua presença. Com esse cenário de incertezas na economia mundial, existe uma tendência do investidor se afastar desses fundos de investimento como os private equity? Eu acho que não, muito pelo contrário. O que está acontecendo, o grande efeito dessas questões relacionadas à crise das hipotecas e crise do crédito, está sendo a segmentação do private equity entre basicamente dois grupos globais. O primeiro deles é o grupo dos mercados maduros e já desenvolvidos, onde você tem a situação de que as operações mais comuns de private equity eram operações alavancadas com muita dívida, muito financiamento atrelado ao private equity. Essas operações estão em compasso de espera ou reduzindo muito sua atividade. O segundo grupo é das operações de mercados emergentes e operações de crescimento. Esse grupo tem continuado a receber capital, o volume de transações está aumentando e a tendência é ainda a aumentar mais em função até da migração de capital do primeiro grupo para o segundo grupo. E nesse grupo é onde está o Brasil. Brasil, China, Índia, Rússia, leste europeu, África do Sul vão continuar recebendo muito capital para operações empresariais de crescimento, de consolidação. A tendência é muito forte para esse ano ainda. Desde julho do ano passado, a economia global tem vivido aí uma crise de crédito. Vocês já sentiram alguma dificuldade para a captação de recursos para novos fundos? Sem dúvida, nos Estados Unidos especificamente, a discussão sobre captação começou a demorar um pouco mais em função da crise, muito mais afetada por aspectos psicológicos do que de fato algum temor de efeitos da crise no Brasil ou nas operações de private equity no Brasil. Fora esse cenário, as operações e a captação de fundos, tanto no mercado local como no mercado internacional, segue aumentando e a tendência é que continue assim. E o efeito da crise vai ser só uma volatilidade um pouco maior, ou um tempo maior ou menor de um investidor ou outro tomar a decisão, mas não deve ser relevante esse movimento. Vocês têm planos de criar algum novo fundo aqui no Brasil em 2008? Sim, nós estamos iniciando operações de fundos novos neste mês, por acaso, e a tendência, nós estamos abrindo uma parceria e uma frente nova para levantar fundos fora do Brasil a partir de 2008. E esses novos fundos seriam criados por meio de parcerias com parceiros internacionais, aí, com players estrangeiros ou não? Em princípio não. Os parceiros devem ser parceiros de co-investimento mais do que parceiros de cogestão dos fundos. Então, investir em conjunto com outros fundos é algo que está no DNA do Grupo Stratos, é algo que a gente tem feito desde o início e deve continuar sendo assim. Porém, cogerir um único fundo, a gente tem essa experiência, está muito feliz com ela numa parceria com o Darby, mas não deve ser a tendência para os próximos produtos da Stratos. Nós continuamos a nossa conversa logo depois do intervalo. Eu continuo conversando com Álvaro Gonçalves, diretor do Grupo Stratos. Continue ligado, nós voltamos depois do intervalo. Até já. A estabilidade econômica dá impulso aos fundos de private equity no Brasil, mas 2008 começa com as incertezas provocadas pela crise das hipotecas nos Estados Unidos. Eu converso sobre o cenário para esses fundos de investimentos com Álvaro Gonçalves, diretor do Grupo Stratos. Senhor Álvaro, muito obrigado pela sua presença aqui na Bloomberg. Com esse cenário mais incerto na economia mundial, o investidor tende a se afastar de algumas aplicações como os chamados fundos de private equity? Em princípio, não é esse o entendimento e não é essa a tendência que está se verificando. O efeito da crise de crédito em alguns países está, na verdade, levando a uma tendência de separação bem definida entre dois grupos de private equity no mundo. O grupo dos mercados desenvolvidos, onde as operações alavancadas eram muito comuns, e o grupo dos mercados emergentes, onde o crescimento e as operações pouco alavancadas eram mais comuns. A tendência é que migre capital do primeiro grupo para o segundo grupo e, portanto, o grupo onde está o Brasil deve receber até mais impulso do que recebia no ano passado ou nos anos anteriores em função disso. Desde o começo da crise de crédito em julho do ano passado, essa crise de crédito que a economia global vem vivendo, vocês já tiveram alguma dificuldade, já sentiram alguma dificuldade na captação de recursos para novos fundos? Dificuldade de uma forma geral não,
mas alguns investidores que possam estar com exposições mais delicadas ao mercado de crédito, possam estar reavaliando suas posições, sem dúvida nenhuma tiveram atrasos em decisões de investir mais ou menos, ou reduziram sua exposição nesse momento, ou evitaram decidir aporte em novos fundos no segundo semestre do ano passado, até verificar de fato qual era o impacto causado nas suas carteiras. Mas já está verificado isso como um atraso ou uma hesitação e não como uma tendência generalizada de sair de private equity ou de afetar os processos de captação de uma forma mais geral. Vocês têm planos de criar novos fundos agora em 2008? Sim, nós estamos iniciando a operação de um novo fundo neste mês de janeiro e estamos já com um projeto novo no mercado internacional. É o primeiro projeto do Grupo Stratos no mercado internacional de captação de 300 milhões de dólares para investir em empresas médias brasileiras. Em termos de investimento, esse valor chega a quanto? Esse valor de 300 milhões de dólares é um valor de captação. O valor para este ano de investimento nós estamos estimando por volta de 60 a 70 milhões de dólares nas transações brasileiras. As empresas de moda e também redes de alimentação vêm sendo adquiridas por fundos de investimento. Que outros setores ou que outros segmentos chamam a atenção desses fundos? Esse talvez seja o grande diferencial competitivo do private equity brasileiro em relação ao resto do mundo. O Brasil é muito diversificado em termos de oportunidades. Os setores de serviço, como alimentação, os setores de moda e de marca, como pode acontecer como pode acontecer em moda, mas também em produtos de consumo de uma forma mais geral. E o que a gente vai começar a ver à medida que a gente se aproxima do fim do ano é uma migração relativa em termos de a concentração que a gente viu nos últimos anos para a infraestrutura vai migrar para os setores manufatureiros. Claramente, alguns setores industriais estão no alto da sua capacidade de ocupação, da sua ocupação de capacidade produtiva, e isso deve levar a novos investimentos em setores industrializados. Alguns fundos de private equity internacional estão abrindo escritórios aqui no Brasil. De que maneira a chegada desses fundos mexe com esse mercado brasileiro? Olha, sem dúvida vai causar um impacto importante e, em princípio, entendo como positivo. Isso é parte do fenômeno que a gente comentava anteriormente sobre o capital das operações alavancadas dos mercados mais maduros migrando para os mercados emergentes de forma mais contundente, e a gente deve ter muito mais intensidade, muito mais quantidade de operações nisso. Claramente esses fundos atuam muito mais próximos da fronteira do mercado de capitais e a gente deve ter muita energização dessa fronteira, tanto fundos investindo em empresas para em seguida abrir o capital, como até alguns casos podem acontecer de empresas que já abriram capital, mas não foram muito bem sucedidas ou abriram sem a preparação adequada, podendo receber investimentos, ainda que sendo empresas abertas, eventualmente até fechando o capital, para depois voltarem, vamos dizer, em melhor forma. Alguns fundos já foram à Bovespa como forma, buscando se financiar. Vocês têm planos de abrir o capital? Não. Esse pelo menos não é o plano para o próximo ano, para Stratos. E esse é um setor em que a abertura de capital é sempre um passo muito delicado, que até esse momento, mesmo no padrão global, apenas alguns players com uma quantidade de capital sob gestão muito grande, uma grande diversificação, têm conseguido sucesso nisso. Alguns, na verdade, os fundos de private equity, eles costumam investir nas empresas por um período de tempo e depois vendem a participação. Que investimento já chegou a esse nível de maturação? Bom, a Stratos é uma empresa relativamente jovem, nosso primeiro fundo é de 2002, final de 2002, e nós já temos como operações maduras, já testando o mercado de capitais, as operações de software, especialmente a Senior Solution, que tem uma operação importante de software para o mercado financeiro no Brasil, e nosso grupo de data centers, que é o grupo Alog, são as operações mais maduras a ponto de ir para um IPO ou para uma situação de desinvestimento. Ok, muito obrigado pela sua entrevista, obrigado pela sua presença aqui na Bloomberg. Eu acabo de conversar com o Álvaro Gonçalves, diretor do Grupo Stratos. Continue ligado na Bloomberg, nós voltamos depois do intervalo. Até já.